Olá, Ei, tudo, olá, tudo bem? tudo bem? Vamos lá para essa live hoje? Vamos lá, estava aqui na expectativa para começar, muito feliz. Ai, que bom, adorei o convite também. Foi muito bom, que bom. A gente não conseguiu se falar antes, foi super corrido, mas vai ser um papo interessante agora. Vai sim. Que legal. Deixa eu só colocar o nome aqui para ficar fixado, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Dezenove. Pronto. Bom, acho que a gente. Ops. Pronto, acho que a gente pode começar. Eu vou me apresentar, te apresentar, tá bom, professora? E Tudo aí bem. a gente pode iniciar. Meu nome é Lilian Paiva, eu sou responsável por todas as soluções de ciências da vida na Elsevier, América Latina. Das soluções que a gente tem, são várias, tem o Reaxys, uma delas é o Embase, que ela é muito utilizada para pesquisa científica na área de biomédicas e bastante utilizada também para nutrição. E por conta disso, eu recebi a honra de poder mediar essa conversa com a nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar e vou ter que ler aqui um pouco do currículo, porque é um pouquinho longo. Só um minutinho que eu deixei separado aqui para conseguir ler. É a doutora Camila Velar, nutricionista e bióloga, é mestre e doutoranda em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia, fez residência em nutrição clínica também pela Universidade Federal da Bahia, é pós-graduada em nutrição clínica e fitoterapia funcional pela Unixul de São Paulo, especialista em fitoterapia pela Associação Brasileira de Nutrição e é docente dos cursos de pós-graduação em nutrição clínica funcional em todo o Brasil, também pela Unixul. É um currículo vasto, né, extenso. Então, boa noite, professora Camila, boas-vindas ao nosso canal do Instagram, da Laz Elsevier. E a nossa conversa hoje vai ser sobre nutrição e sistema imune, um panorama durante o momento que a gente está vivendo da pandemia de Covid-19. Então, eu dou a boa noite. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, tá tranquilo. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui. Queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que quando a gente é chamado para falar sobre esse tema, eu acho que é algo bastante relevante hoje. E também para uma forma de a gente esclarecer, né? Tentar quebrar alguns mitos antigos e novos que têm surgido nessa pandemia. E eu acho que compartilhar é a melhor maneira, né? Eu costumo dizer que quando a gente compartilha, a gente divide. Quando a gente divide, a gente soma. E eu acho que a intenção hoje, na atual conjuntura, é sempre somar, para ver se a gente consegue juntos realmente fornecer uma informação de qualidade com segurança. Legal, obrigada. Sabia que eu estou seguindo seu canal do Telegram e eu vi o comentário principal desse dividir para somar, eu achei sensacional, assim, achei bem interessante. Parabéns pela iniciativa. Eu sou uma fã da área de nutrição por uma série de motivos, então estou bem animada para a nossa conversa. Só vou tomar liberdade de tirar os comentários, porque ficam bem aqui em cima. Então, enquanto a gente está conversando, até para seguir mais ou menos as perguntas que a gente vai fazer, eu vou deixar sem os comentários e depois a gente volta conforme a gente tenha tempo para responder as perguntas daqui. Eu só vi que teve uma pessoa que perguntou se vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada no IGTV da Laz Elsevier, então vocês vão conseguir acompanhar num outro momento, tá? Deixa eu só tirar aqui os comentários. Turn off.
Pronto, agora fica um pouco mais fácil da gente se enxergar. Vou começar com as perguntas, então. Professora Camila, eu queria saber um pouco do que os estudos científicos falam sobre o fortalecimento da imunidade por meio de uma dieta, ou seja, de uma nutrição adequada para as pessoas. Bom, excelente pergunta. E eu começo fazendo um paralelo. Vamos pensar um pouquinho nas plantas. Então, quando a gente pensa nos animais e nas plantas, nós não somos organismos autótrofos, ou seja, a gente não sintetiza o nosso próprio alimento. Então, a gente precisa adquirir o alimento. Mas e por que a gente precisa adquirir esse alimento? Porque muito das nossas reações bioquímicas, metabólicas, tudo que acontece com a gente precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima está nos alimentos. Então, a gente precisa se alimentar bem para ter todos os nossos sistemas funcionando de forma equilibrada. E o sistema imune não é diferente. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, nosso intestino descama e se renova em média, 72 horas. Então, de onde vem esse tijolo para uma nova formação? De onde vem essa matéria-prima? É claro que é pelo nosso prato, por tudo que a gente come. Então, eu sempre brinco, eu falo em aula que diga-me o que tu comes, que eu te direi o que és, o que tens e o que podes ter, né, lá na frente. Exatamente por conta disso, porque é através do que a gente come que a gente adquire tudo isso. Então, o nosso sistema imunológico, ele é composto de uma série de células, mas a gente tem barreiras físicas também, que estão atreladas a isso, moléculas, proteínas. Então, de onde que vem essa matéria-prima? Do que a gente come. Então, assim, se você me perguntar, existe uma dieta que favoreça o sistema imunológico? Não necessariamente uma dieta, mas eu diria que o que a gente come potencialmente pode impactar de forma negativa ou positiva na nossa resposta imunológica. Então, pode alterar as nossas barreiras físicas de pele, de mucosa, e isso é o primeiro mecanismo de defesa que a gente tem. Então, se a gente não tem uma boa barreira, uma boa mucosa, que precisa de nutrientes para serem formados, a gente não vai ter uma boa imunidade inata, que é o primeiro passo. Então, as nossas moléculas, nossas populações de células imunológicas, todos os nossos tipos celulares dependem do que a gente come, porque vai precisar de proteína, de carboidratos, de gordura, né? Então, o DNA de uma célula vem do que a gente come. Precisa de proteína. De onde vem essa estrutura? Então, não tem como negar. A gente é o que a gente come literalmente. E o nosso sistema imune também. Tá. Tem pra onde correr. É verdade. Muito interessante. Segundo pesquisas e todo o estudo que eu imagino que você faz e novas descobertas, quais seriam os nutrientes que valem a pena serem priorizados em uma alimentação saudável? E dando sequência, onde que a gente encontra esses nutrientes? Bom, quando a gente fala acabei de fazer esse paralelo, né? Que a gente precisa comer. É através dos nossos alimentos que a gente adquire o que a nossa matéria-prima básica. Diferente das plantas, que deixa ela ali quietinha, só dá sol, ela já produz o que precisa, né? E um bom solo, claro. Mas quando a gente fala em sistema imunológico, eu diria que é uma sinergia de nutrientes. Eu sei que nessa pandemia aí, muita gente tem apelado para vitamina C, alguns nutrientes isolados acabaram virando os queridinhos do momento. Mas eu queria muito falar que existe uma sinergia entre os próprios nutrientes. Então, quando você se excede em você obviamente vai induzir a falta de algum outro. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que eu digo de uma forma geral, a gente pode observar os nutrientes na constituição das barreiras físicas, né? Pele, mucosas, por exemplo. A gente vai precisar de nutrientes na atuação do nosso sistema imunológico inato, que é aquele primeiro que chega. Então, tanto na diferenciação de células específicas dessa imunidade, como na produção de citocinas, que vão, inclusive, induzir a medula e os nossos órgãos linfóides a produzirem outros tipos celulares necessários naquele momento. E também na imunidade adaptativa, onde a gente discute a imunidade celular e a imunidade moral, síntese de anticorpos. Então, avaliando todas essas vias, eu diria que a gente precisa de vitamina A, porque a vitamina A ela é super importante na constituição das mucosas, ela também está envolvida na constituição de alguns receptores nucleares, que vão, inclusive, ter um papel nessa diferenciação de população de algumas células imunológicas. Então, a vitamina A
E a gente acha isso principalmente em alimentos de origem animal. Então, a gente vai achar em proteína animal, acha. E Camila, e cenoura, e mamão, e alimentos ricos nos carotenoides que a gente tanto fala. Nesses alimentos, a gente vai ter a provitamina A. E a provitamina A, ela ainda precisa ser convertida a vitamina A. Então, nos alimentos vegetais e animais, a gente vai achar os dois tipos de vitamina. Só que se a gente ingerir a vitamina A através dos alimentos vegetais, a gente vai precisar pensar em outros nutrientes que vão atuar nessa conversão, como o zinco, por exemplo. Então, a gente tem a vitamina A, a vitamina D, que é super importante em todos os níveis de defesa. Barreiras físicas, imunidade inata, imunidade adaptativa. A gente tem todas as vitaminas do complexo B. Algumas envolvidas diretamente em alguns processos, outras envolvidas em outros processos específicos, mas de uma forma geral, a gente vai precisar do complexo B. Só lembrando que a vitamina D, claro que a gente tem em gema de ovo, em alguns alimentos, mas a maior fonte de vitamina D é aquela que a gente se expõe ao sol. E atualmente, muito tem se discutido que por determinadas situações clínicas, a gente precisa de suplementação. E isso é importante frisar. Então, existem algumas alterações. Vou dar um exemplo simples. Paciente com lúpus, por exemplo, que é um público que eu trabalho muito, paciente com doenças autoimunes. Esses pacientes não podem, têm fotossensibilidade, não vão poder se expor ao sol, que é uma das principais formas de a gente converter a nossa vitamina D. Então, são pacientes candidatos a uma suplementação, por exemplo. Então, isso precisa ser avaliado individualmente. Quando a gente fala dos outros, do complexo B, vitamina B1, B2, B, todo o complexo, porque já diz o nome, é um complexo vitamínico, porque a vitamina a B1, a B2, a B3, elas atuam de forma sinérgica, tá? Então, eles atuam em processos básicos, então já começo a falar de funcionamento mitocondrial. Não dá para pensar em funcionamento mitocondrial. Então, mitocôndria é uma organela que tem todas as nossas células, inclusive em células imunológicas. Então, a gente precisa dessa organela para sintetizar, para ter energia celular, para executar os principais processos. Então, eu começo a falar de uma função, desde uma função básica, de uma função mitocondrial, até estar participando de enzimas, de reações enzimáticas diretas, envolvendo respostas imunológicas. Então, onde que a gente acha basicamente complexo B? E aí, como fica quando eu falo mitocôndria, lembra quando a gente estava lá no ensino médio? Na escola. Ciclo de Krebs, de NAD, de FAD. FAD é flavina, né? Lembra do flavina? Flavina é vitamina B2, NAD, nicotinamida, B3. Então, assim, a gente tem complexo B envolvido em todas essas etapas, tá? E daí, quando a gente pensa nas fontes, a gente acha em cereais, em alimentos de origem vegetal. É por isso que eu sempre falo, a melhor dieta, não existe a melhor dieta para o sistema imune. Existe uma dieta equilibrada, que precisa ter todos os principais precursores e matérias-primas que o nosso sistema imune vai utilizar. Então, já começa por aí. Então, a gente acha muito complexo bem alimentos de origem vegetal. Então, cereais, frutas, verduras, folhosos, com exceção da vitamina B12, que a gente vai achar principalmente em alimentos de origem animal. Então, proteínas, então carne, principalmente carne, mas a gente tem em frango, peixe, ovo, a gente tem um pouco também. Mas, de uma forma geral, o complexo B inteiro, vitamina A, vitamina D. Importante falar da vitamina C também, que atua em várias frentes, inclusive também faz parte na melhora do nosso processo de cicatrização, de resolução do processo inflamatório, modulando o processo de estresse oxidativo que acontece ali após uma resposta imunológica. Vitamina C é algo muito fácil de ser consumido, super fácil. Porque a vitamina C a gente acha em frutas, então não é só laranja, nem as frutas cítricas, limão, tangerina, a gente tem goiaba, kiwi, frutas que a gente às vezes nem acredita que tem. Por exemplo, goiaba tem mais vitamina C que uma laranja, por exemplo, acerola, uma série de outras frutas, tá? Pode ser que tenha um pouco menos, outras um pouco mais, mas isso de forma equilibrada numa dieta a gente consegue alcançar perfeitamente. Então a gente tem a vitamina C, A, D, complexo B, essas são uma das principais. Vitamina E também atua em parceria com a vitamina C na modulação desse estresse oxidativo. Vitamina E a gente vai achar principalmente em óleos vegetais, em reservas mais oleosas, que é uma vitamina lipossolúvel. Então a gente tem em oleaginosos, a gente tem em óleos vegetais, azeite de oliva principalmente, uma grande fonte de vitamina E pra gente. E pensando um pouquinho nos minerais, eu queria destacar os principais. Daí eu já falo do zinco, do cobre, do ferro, do selênio, esse quarteto. Por quê?
são minerais que atuam como cofatores enzimáticos, são minerais que atuam no estresse oxidativo, são minerais que atuam na constituição de tecidos, em funcionamento de sistemas que dão suporte ao sistema imunológico, como o sistema tireoidiano. Então, por exemplo, zinco e selênio atuam nessa função tireoidiana para dar suporte ao sistema, às respostas imunológicas. Zinco, a gente é a principal fonte de zinco, ostras, frutos do mar. Nem todo mundo tem acesso, tem pessoas que têm alergias, mas a gente ainda acha isso em semente de abóbora, em oleaginosas, em alguns alimentos vegetais, na própria carne também tem. Mas uma das maiores fontes que a gente tem realmente é ostra. E se o indivíduo, por algum motivo, não consegue consumir isso, a gente precisa adequar de uma outra forma, tá? Cobre a gente também encontra em oleaginosa, então perceba bem. Eu já falei umas 3 vitaminas aqui, incluindo mineral, que estão nessa fonte alimentar. Então, só o fato de você consumir oleaginosa, você já focou em 3 alvos diferentes aí, numa mesma fonte alimentar. Então, nutrição é isso, é sinergia, é um conjunto de coisas, tá? Então, zinco, cobre, a gente tem o selênio, a gente tem uma das maiores fontes de selênio, as castanhas do Pará, a castanha do Pará, mas outras oleaginosas têm também em quantidade menor, algumas sementes também contêm selênio. A gente tem cobre, já falei do zinco, do cobre, do selênio, só para não esquecer, o ferro, onde a gente tem ferro, um mineral importantíssimo. Pessoas com anemia dificilmente têm uma resposta imunológica eficiente, porque esse ferro participa também de respostas contra patógenos. Então, a gente precisa desse nutriente em quantidade ideal. Não pode estar nem muito acima e nem abaixo, que isso atrapalha bastante. Ferro, a gente tem carne vermelha, vísceras, mas não significa que a gente tenha que consumir muito esses alimentos para conseguir ferro. Então, a gente consegue ajustar o ferro também numa dieta de base vegetal, fazendo o contraponto com vitamina C para melhorar o processo de absorção desse mineral. Então, ferro, zinco, cobre, selênio, magnésio, nossa, importantíssimo, fundamental. Magnésio está envolvido em mais de 300 a 400 reações enzimáticas no nosso corpo aí. E sem magnésio fica muito difícil a gente sair de um processo infeccioso, de um processo de estresse oxidativo elevado pós uma resposta imunológica. Então é super importante. E magnésio a gente acha onde tem clorofila, por exemplo. Então, folhosos, verde escuro, frutas, vegetais, a gente também tem. Oleaginosas também pode ser uma fonte de magnésio. Então, repare que quando a gente tem um equilíbrio de tudo isso, a gente tem uma dieta focando no sistema imunológico. Isso é bem, bem objetivo. Então, de uma forma geral, além desses minerais que eu selecionei, dessas vitaminas, a gente precisa de um bom aporte proteico, né? Glicina, cisteína, para conseguir fazer material genético, por exemplo, e estruturas. Então, fazendo um resumo, bem resumo, é basicamente aí que a gente consegue ter os principais cofatores dessas respostas imunológicas e os principais alimentos ou estratégias nutricionais que a gente pode utilizar para adquirir esses nutrientes. Tá. Muito interessante. Assim, eu até peço desculpa que eu estava anotando para fazer um resuminho. E é curioso, porque muito do que você comentou, a gente tem abundância no Brasil. Né? Não são coisas que, nossa, a gente tem que suplementar de cara, porque são alimentos, são coisas básicas que a gente tem disponível no nosso país e de uma maneira assim muito abundante também, né? Isso é muito interessante. Com toda certeza. Eu com certeza eu diria para você que muitas das doenças que a gente tem hoje no mundo, não vou nem dizer só no Brasil, no mundo, sim, muitas dessas doenças, principalmente as doenças crônicas, né? Porque o que a gente está sofrendo aí hoje é uma pandemia de uma doença infecciosa, sim, mas de uma alteração de um vírus, por exemplo, um agente externo. Mas as principais doenças crônicas hoje que a gente tem câncer, doenças neurodegenerativas, a gente tem diabetes, deslipidemias, doenças cardiovasculares, todos esses grupos de doenças que a gente está sofrendo hoje, com aumento de incidência e prevalência em várias regiões e populações do mundo, do planeta inteiro, a gente poderia prevenir se esses indivíduos tivessem uma educação nutricional e se alimentassem bem. Porque é exatamente isso. Falar de imunologia é falar de todo o funcionamento orgânico, não só
de uma doença específica. Todos os nossos sistemas precisam ou estão envolvidos nas nossas respostas imunológicas, direto ou indiretamente. Sim. Então, quando a gente fala dessas doenças, a gente fala de processo inflamatório, crônico, isso é imunologia. E eu estou falando aqui para vocês que o nosso sistema imune depende de tudo que a gente come. Então, por aí a gente já começa a pensar um pouquinho o quanto que a gente poderia prevenir mortes, incidência, né, diminuir incidência e prevalência de várias doenças que a gente tem hoje pelo prato. Simples assim. Sim. E campanhas preventivas seriam muito mais interessantes do que algo posterior, né? Ou seja, se existissem uma conscientização preventiva, era muito melhor, né? Ah, com toda certeza. Eu acho que prevenção é o melhor tratamento. Sim. Claro que o tratamento é importante. Quando a gente não tem jeito, a gente precisa tratar o paciente, né? Mas eu acho que se a gente focasse muito em prevenção, a gente gastaria bem menos e oneraria bem menos o nosso sistema de saúde com o tratamento. Porque hoje a gente pensa, né? Estamos com um sistema único de saúde superlotado, não dá atenção, não consegue atender a todo mundo como deveria. Mas, gente, o que a gente fala? A gente está discutindo desde um atendimento simples até um atendimento de alta complexidade. Mas se de repente a gente tivesse uma construção desse sistema voltado para a prevenção, aí tem gente que vai falar, mas a gente tem muitas campanhas de saúde pública, mas eu falo para que todas essas campanhas estejam conversando com todos os setores. Então, é nutrição, é a parte emocional, psicológica, é a parte comportamental, é a parte de educação que tem que ter, educação sanitária ali associada. Então, tem muitas coisas que a gente poderia inserir no processo de prevenção de doenças, que isso a médio e a longo prazo, com toda certeza, até diria a curto prazo também. A gente conseguiria ver uma redução de custo e uma diminuição impactante do número de pessoas adoecendo por ano no mundo inteiro. Verdade. Bom, deixa eu voltar aqui para as nossas perguntas. Bom, dado que a gente tudo que você já nos trouxe de informações super valiosas, como que você acredita que a imunidade auxilia contra o novo coronavírus 2019? Ah, boa pergunta. Boa pergunta, Aline. Vamos lá. Tem muito mito sobre isso, né? Gente, vamos ver qual que é o estado da arte hoje da relação entre de estudos sobre Covid-19 ainda. Então, é unânime. Quando você vai para as grandes publicações, Lancet, Cell, Nature, é unânime. Estamos ainda aprendendo sobre esse vírus. Mas, Camila, em alguns locais a pandemia está reduzindo, né? Até as medidas de isolamento estão sendo mais liberais. Gente, independente disso, a ciência não se constrói num curto espaço de tempo. A gente ainda está recebendo informações, descobrindo informações sobre esse vírus. Não só sobre o vírus, mas como o vírus atua em cada hospedeiro, que ainda tem essa particularidade. Por que o indivíduo A foi a óbito? Por que uma forma da doença mais leve? Por que o indivíduo o outro indivíduo C foi assintomático? Então, a gente ainda está estudando como que o vírus se comporta em cada hospedeiro. Isso tem uma série de fatores envolvidos. Então, o que a gente tem hoje sobre nutrição e Covid-19? A gente ainda não tem nenhum estudo, um ensaio clínico, meta-análise, nada disso que fale exatamente qual é o nutriente específico que tem que ser ou suplementado ou fornecido para que se trate ou para que o indivíduo não contraia a Covid-19. Isso não existe, tá? Isso ainda não existe. Queria eu que existisse, que eu tava ótimo. Eu já ia espalhando por todos os quatro cantos que nutrição também estava atuando nisso. Mas a única coisa, pessoal, que isso eu tenho certeza e posso falar para vocês, é que o indivíduo que se alimenta bem, ele respeita as suas necessidades e a sua individualidade bioquímica, esse indivíduo com toda certeza vai ter uma eficiência imunológica maior. Isso é fato. Isso não tem o que discutir. Sim. Então, vai ser um indivíduo que vai estar mais apto a responder, do ponto de vista imunológico, a uma infecção por um patógeno, seja um vírus, seja uma bactéria. Então, tem gente que pega um resfriado, pega um vírus, uma virose, cai de cama, tem febre alta, tem tosse, pode desencadear uma pneumonia.
nossa senhora, o indivíduo que teve isso, que o outro que só espirrou e com 4 dias, 5 dias já estava ótimo, nem ficou de cama teve. Então, provavelmente, esse sistema imunológico respondeu diferente. Sim. Então, se a gente se alimenta bem, a gente precisa ter uma responsabilidade com o nosso sistema imune. E uma delas é o padrão alimentar. Então, foi como eu falei no início dessa live para vocês. Eu preciso comer uma série de coisas, né? Uma alimentação saudável, equilibrada, para ter todos esses cofatores e nutrientes. Não só nutrientes, a gente precisa de fitoquímicos. Então, fitoquímicos o que são? São compostos produzidos por plantas, por vegetais, que na maioria das vezes no vegetal tem a função de proteção contra vírus, contra bactéria no vegetal. Que quando a gente ingere esses alimentos, frutas, verduras, folhosos, são alimentos que também têm uma capacidade de modular o nosso sistema imune, direta e indiretamente. Diretamente pela resposta de algumas células frente à exposição a esses compostos bioativos. Então, os polifenóis, por exemplo, que a gente sempre discute, flavonoides. Então, eles têm uma capacidade de modular a proliferação e a diferenciação de algumas células inflamatórias e anti-inflamatórias em determinadas situações clínicas. Mas também, alguns desses fitoquímicos aumentam melhoram a nossa microbiota, porque eles são nutrientes ou fitoquímicos seletivos para melhorar a nossa microbiota intestinal, por exemplo. Então, o que a gente precisa pensar é que quando a gente tem uma dieta equilibrada, rica nesses fitoquímicos, equilibrada nesses nutrientes, individualizada, porque cada indivíduo pode ter uma necessidade diferente, sim, de acordo com o hábito, genética, idade, sexo, etc., né? A gente consegue ter, com certeza, um sistema imunológico mais eficiente. Então, ele consegue, talvez, se prevenir de contrair um vírus, a gente tem uma defesa imediata. Pode ser aquelas pessoas que ficaram no grupo das pessoas assintomáticas, por exemplo, né? Ou se ele contrair, de repente, um patógeno, que seja um vírus, a Covid-19, né? Que seja essa alteração que a gente está discutindo aqui hoje, provavelmente vai ser um indivíduo que vai ter uma resposta, mas que, né, tem algumas manifestações clínicas, mas que logo em seguida o corpo consegue controlar isso e consegue debelar essa infecção. Então, só lembrando que estamos discutindo vírus. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Fora da célula, ele não tem vida. Ele precisa da nossa maquinária metabólica para ter forças e energia suficiente para fazer com que a sua maquinária comece a funcionar e para que ele tenha outras partículas virais. Então, se o nosso sistema identifica isso, apresenta esse patógeno corretamente, e se a gente tem uma boa resposta imune adaptativa, a gente consegue debelar essa infecção. Portanto, o que temos até hoje sobre nutrição e Covid-19? Ainda não existe uma dieta específica para tratar nem para prevenir, mas eu posso dizer com toda certeza e baseado em evidências científicas sólidas de que o nosso padrão alimentar pode impactar positivamente uma boa eficiência imunológica. A gente pode se defender melhor de um patógeno, seja o SARS-CoV-2, né, ou seja, outro patógeno, e a gente pode ter uma resposta, quando infectado por esse patógeno, muito mais positiva. Então, isso é certo, fato, tá? E a gente pode utilizar algumas outras estratégias que têm sido ainda discutidas e estudadas em algumas manifestações clínicas, sim, mas isso precisa ser avaliado individualmente. A gente ainda não tem evidência sólida nesse sentido, mas existem indicativos que pode ser uma possibilidade de modulação e de trabalho, né, para favorecer esses pacientes. Mas para nutrição e Covid é isso. Mas lembrando, importante, que o sistema imune não é só nutrição. Isso é muito básico, isso é essencial. Mas são as nossas emoções também, as nossas horas de sono, como a gente enxerga os problemas e como a gente se comporta diante de tudo isso. Então, tudo isso conta para as nossas respostas imunológicas, tá? Muito importante. Tá, muito interessante. Aqui tem, na verdade, a outra pergunta está bem relacionada, um pouco você até já respondeu, mas existem terapias milagrosas com protocolos técnicos ou evidências científicas no campo da nutrição para melhorar a imunidade diante da pandemia? Boa pergunta, Lili, adoro. Pode me perguntar essas coisas que eu adoro responder. O que acontece? Eu vou aproveitar que você me fez essa pergunta para fazer algumas observações.
Logo no início dessa pandemia saíram algumas notícias de que alguns alimentos não poderiam ser ingeridos, alguns produtos apícolas, como própolis, por exemplo, era muito deletério, era tóxico para paciente infectado, e uma série de coisas foi se, né, espalhando por aí. O fato é que, até o momento, a gente não pode extrapolar resultados de estudos. Então, eu estou num perfil aqui que fala sobre ciência, que fala sobre publicação científica, base de dados científicos. Sim. Então, a gente não pode extrapolar. Isso é uma coisa básica na pesquisa. Quem pesquisa sabe disso aqui. Então, a gente sabe que você não pode pegar um resultado de um estudo que avaliou o SARS-CoV-1 e extrapolar para o SARS-CoV-2. A gente não pode fazer isso. Isso é algo inadmissível na ciência. A gente pode utilizar esses dados para estudar o atual vírus e saber se ele se comporta da mesma maneira e se as estratégias que são utilizadas para essa infecção também se comportam da mesma maneira. Mas extrapolar, pegar um estudo de uma pandemia anterior, de um tipo de vírus anterior. Vírus é uma coisa que muta muito rápido, né? Imagina que a gente tem vários tipos de Covid por aí, de vírus por aí, circulando. O SARS-CoV-2. Imagine, né, se a gente for comparar essa pandemia de hoje com outro vírus que foi em outro período, que tinha uma outra, sabe? Então não tem como a gente extrapolar isso. Então a gente não pode pegar estudos que encontraram resultados e com vírus anteriores ou com outros tipos de vírus, que muito desses mitos aí aconteceram dessa forma. Pegaram estudos experimentais, primeiro ponto. Alguns experimentais que estudaram vírus anteriores ou outros tipos de vírus que não era coronavírus. Então, vi estudos com arboviroses, ou seja, outros tipos de vírus que não tem nada a ver com coronavírus. Completamente diferente, tá? E foram comparar. Encontraram isso nesse vírus. Sim, tudo bem. Pode ser uma observação para novos estudos, mas não uma observação para a conclusão do que a gente tem vivido hoje. Então, atualmente, a gente não tem nada milagroso que cure, que previna, que faça com que o indivíduo fique imune. Eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que se ele realmente segue todos os pilares básicos para se ter um bom sistema imunológico, isso sim, ele pode ter uma resposta melhor do que outras pessoas, com toda certeza. Mas eu não posso afirmar que isso é cura ou isso é tratamento. Ainda não. Espero que em breve saiam publicações. Estou na maior torcida, gente. Já o dedinho cruzado aqui para que isso aconteça. Mas até o momento, eu realmente não posso afirmar isso, tá? Que não existe nada disso de milagre. Desconfia. Tem um ditado que a gente fala muito aqui no Nordeste, que é o seguinte: laranja madura no meio da estrada, ou tá podre, né? Ou tá estragada. Não tem outra saída, porque assim, você tá vendo uma coisa boa ali. É verdade. E foi lá pegar, muito estranho isso. Exatamente, quando vocês verem ofertas, né? A cura de todos os males, tratamentos milagrosos, que vai do dedo do pé ao fio do cabelo. Gente, por que a gente não está aplicando isso então a nível mundial, já que cura, já que uma resolução? Então vamos começar a ter um pouquinho de senso crítico, de bom senso, para pensar em todas essas notícias que a gente vem sendo bombardeado aí, né, nessa pandemia, e ter um pouquinho só de respirar, ler um pouquinho, reler e ver, não, tem alguma coisa estranha nessa notícia, não pode ser. Eu vou checar. Então, o ponto é, vamos checar essas notícias e ver se realmente elas procedem. Mas até o momento, Lília, o que a gente tem é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, nada milagroso, nada muito específico, tudo são hipóteses. Sim. Hipótese, a gente espera confirmação ou rejeição. Não, e faz muito sentido tudo isso que você está explicando para a gente com muita clareza. Eu até agradeço bastante. Aqui na Elsevier, a principal editora de pesquisa científica, principalmente na área de saúde, a gente tem um conteúdo, um dos melhores. Eu faço pesquisa no Embase diariamente, justamente vendo a evolução do que está acontecendo no mercado, a evolução das pesquisas.
E não tem milagre, não tem, não é, e exatamente o que você falou lá no início, não é de um dia para o outro que as coisas vão ser solucionadas. E se for solucionado de um dia para o outro, é a história da laranja na beira da estrada. Tem alguma coisa errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. E em disseminar essa informação, seja, eu acho que o seu papel super interessante, o nosso aqui do nosso lado, e que a gente dissemine para toda a nossa cadeia de contatos, os avós, os primos, as pessoas que de repente não têm esse acesso a esse tipo de informação e que vão ali acreditando nas fake news e que é muito perigoso. Exato. Eu até falei da laranja, tá podre ou tá tocado. Então alguém mexeu ali e deixou ali, não dá pra gente consumir, né? Porque eu até troquei. Mas é bem isso mesmo, super concordo. Eu acho que vale, por isso que é sempre importante esse tipo de live, eu sempre topo em fazer esse tipo de live, porque a gente precisa realmente compartilhar esse tipo de conhecimento, Sim, porque isso é de extrema importância nesse momento. Dividir é essas verdade. informações para conseguir somar no final das contas, né? É verdade, é verdade. Bom, tem uma pergunta aqui falando, eu acho que você já explicou bastante disso também, mas eu acho que vale a pena a gente dar um pouco de um contexto do quanto e como que a alimentação é importante para a gente. Ah, então. A alimentação é fundamental. Gente, eu sou até suspeita para falar, né? Mas é fácil defender meu peixe. Muito tranquilo fazer isso. Por quê? Gente, eu sempre falo, são algumas comparações na prática que fazem a gente compreender a exata dimensão. Então, um dos exemplos que eu sempre cito foi esse que eu falei no início da live. Então, nossa, o nosso intestino descama a cada 3, 4, 5 dias. Ele tem uma capacidade de renovação, sim. Então, imagina, de onde vem essa matéria-prima? De onde vem esse tijolo para reconstruir? Do nosso prato. Nossa, a gente está falando tanto de estresse nessa pandemia, a gente está falando tanto de mau humor, né? Tem pessoas que estão se separando, estão brigando em casa. Não, então a gente começa a discutir neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, tudo isso que está sendo discutido hoje, gente, dopamina, serotonina, depende do que a gente come, né? Então, claro que tem uma série de fatores que impactam nessa dinâmica de neurotransmissor, mas eles precisam do que a gente come. Então, quando a gente discute, por exemplo, síntese de serotonina, a gente precisa de triptofano, de complexo B. Então, quer dizer que pessoas que comem menos fontes desses nutrientes, fatalmente elas possam, né? Vamos supor que elas possam produzir menos disso? Talvez sim. Talvez Sim. seja uma possibilidade. Então, quer dizer, Camila, você já falou do intestino, você está falando agora dessa parte de comportamento, de sistema nervoso, né? Então, até isso a nutrição pode impactar. Essa coisa de estética, de pele, cabelo, de estrutura, acho que já fica muito claro. Tem gente que fala, meu cabelo tá caindo, então toma vitamina lá para melhorar, né? A unha tá descamando, então toma isso lá para melhorar. Então, acho que a gente já consegue compreender isso. Mas quando a gente fala de comportamento, né? Mulher tem muito isso. Às vezes, ela tá com as 15, 16 horas, tem uma vontade de comer doce incontrolável. De onde que vem isso? Claro que tem a ver com hormônio, ciclo hormonal feminino, Sim. mas também tem a ver com o comportamento alimentar dessas mulheres e com o perfil de alimentação que elas vêm tendo. Afinal, nem toda mulher tem essa mesma sintomatologia. Então, gente, a alimentação é fundamental para todos os nossos sistemas orgânicos. Ficaria aqui dias e dias e mais dias explicando para vocês as conexões entre nutrição e cada um dos nossos sistemas, do ponto de vista genético até o ponto de vista de metabolômico, como isso vai se expressar lá. E como é que acontece essa interação entre os sistemas e como é que acontecem as doenças, né? Ou por que o indivíduo tem uma doença ou outro não tem? Ah, mas a genética, não só. Nós somos fruto da nossa genética, mais o meio ambiente onde a gente está exposto. E a nutrição faz parte desse ambiente. Então, eu acho que para fechar essa perguntinha que você me fez, como que a nutrição impacta a nossa saúde de uma forma geral, somos fruto da genética mais o ambiente. O ambiente modula a nossa genética. Então, olha só, a genética não é destino. A gente pode ter uma genética, depender, né? Claro que tem alguns perfis que são muito específicos, mas de forma bem geral, a depender da nossa genética, a gente pode modular tranquilamente.
E não a gente fala que é uma arma, a gente aperta o gatilho se quiser. Então a gente pode fazer o efeito contrário. Então eu posso, através do ambiente, modular a minha genética? Posso sim. Não é à toa que a gente escute e tem estudado muito epigenômica nutricional, que é exatamente isso. Como que os nutrientes podem impactar nessa expressão e vice-versa. Né? Como é que essa expressão gênica acontece? Como é que isso se correlaciona com a alimentação? Então, o que a gente precisa saber é que a nutrição faz parte desse ambiente que modula a nossa genética e que pode favorecer uma vida longa, uma longevidade saudável, ou pode favorecer o aparecimento de várias doenças. Porque, como eu falei no início dessa live, a gente é o que a gente come e cada sistema, desde a sua constituição básica e estrutural até a sua forma de comunicação e de interconexão metabólica, depende dos nutrientes, dos fitoquímicos e de um padrão de dieta. Não é à toa que hoje a gente compara na nutrição, tem vários estudos comparando jejum intermitente, dieta low carb, high fat, high protein, uma série Verdade. de éticos aí, né? E aí a gente começa a observar alguns relatos em alguns estudos de alteração de comportamento desses indivíduos por conta de determinados padrões dietéticos. Então já começa aí ver evidências, né? Algumas evidências bem claras de que a dieta tem a capacidade de mudar tudo, tanto o funcionamento metabólico como inclusive o comportamento desses indivíduos. Verdade, muito, muito interessante isso, muito curioso como é importante a gente se perceber, a gente se conhecer e se permitir analisar esse ciclo, porque isso tudo está acontecendo aqui dentro. Então, ao passo que a gente consegue se observar, consegue prevenir coisas muito drásticas que podem acontecer no futuro, só se conhecendo e equilibrando a alimentação, né? É tudo... E com a ajuda de uma boa nutricionista também. Sim, mas assim, Lilian, com certeza. É verdade. A gente fala, mas assim, falando é fácil. Gente, mas é fácil. É simples. Mas é fácil, é verdade. Aqui um pouco, uma pergunta para fazer um pouco de uma relação, tudo que a gente conversou. O que é uma alimentação saudável e qual a diferença conceitual entre uma alimentação saudável e alimentação que ajuda a nossa imunidade? Eu diria que uma alimentação que ajuda a nossa imunidade é uma alimentação saudável, né? Porque saudável é aquela alimentação que promove saúde. Até pelo conceito da palavra, a gente já começa a pensar. E que todas as dietas deveriam ser saudáveis, né? Então, vai ser uma alimentação não saudável? Enfim, mas hoje a gente tem esse tipo de padrão alimentar, infelizmente. Então, a alimentação saudável é aquela que respeita, que promove saúde, respeitando, isso na minha concepção, a gente tem algumas descrições na literatura, mas hoje, da forma que eu trabalho, todos os estudos que têm sido publicados, o que é uma alimentação saudável, na minha concepção, e com tudo que tem sido discutido hoje na literatura. Uma alimentação saudável é uma alimentação que promove saúde e que respeita as individualidades. Porque determinados indivíduos têm um relato a um alimento, por exemplo. Sim. Então, tem gente que fala para você, nossa, Nutri, quando eu como um alimento tal, eu tenho, sei lá, tem gente que fala assim para você, eu como uma fatiazinha de mamão, meu intestino é maravilhoso, funciona super bem. Já outra pessoa fala para você que come 1 quilo de mamão e o intestino não resolve. Porque não é só isso. Verdade. A gente não pode estabelecer assim uma relação tão direta. Então, existe muita coisa por trás. Existe muita individualidade por trás. Isso precisa ser respeitado quando o assunto é a alimentação. Então, a alimentação saudável promove saúde, respeitando a individualidade de cada indivíduo. Isso inclui genética, isso inclui manifestações, situação clínica daquele indivíduo, história prévia de doença, história familiar e uma série de outros fatores que a gente, de outras variáveis que a gente utiliza para estar avaliando isso. Então, e a alimentação para a imunidade é uma alimentação saudável. Tem que ser uma alimentação saudável. Sim. Porque a gente está focando na saúde, só que do sistema imunológico. Então, talvez a gente foque em estratégias específicas para modular vias imunológicas. Talvez a gente pense dessa forma. Então, entendi. Eu vou pensar em modular o indivíduo que está com infecção viral recorrente. Isso é muito comum na prática clínica. Então, pessoas que têm vírus da herpes o tempo todo lá, infecções herpéticas frequentes. Então, o que a gente começa a pensar? Tem alguma coisa. Como eu posso favorecer uma melhor resposta antiviral através da nutrição?
E aí é uma alimentação saudável baseada numa via específica. Então, eu diria que as duas coisas estão muito próximas, mas a gente sempre precisa, talvez, focar num objetivo específico Sim. em algumas situações, mas para você cuidar da imunidade, você precisa de uma dieta saudável. Então, os estudos Tá. mostram que dietas radicais, com baixo aporte de alimentos de origem vegetal, por exemplo, existem pessoas que fazem esse tipo de dieta hoje, são dietas que podem diminuir determinadas respostas inatas, por exemplo, ou resposta de adaptativa, diminuindo síntese de anticorpos e etc. Claro que isso também precisa ser avaliado individualmente, mas, de uma forma geral, acredito que seja isso. Seja mais ou menos algo bem próximo aí. Muito legal, faz todo sentido. É bem interessante mesmo. Das perguntas que que eu tinha programado aqui, acabaram. Tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer para você, que é o seguinte: são três perguntas, na verdade. Uma pergunta da Rosângela, que está falando que é o seguinte: o alho tem alguma substância interessante para a imunidade? Então, o alho tem várias substâncias interessantes, vários compostos voláteis, compostos, tem flavonoides ali, que ajudam muito em uma série de situações. Hoje, quando a gente pensa, se for como o tema é Covid, né? Vou focar um pouquinho nisso. Hoje a gente sabe que um dos principais riscos para mortalidade, o aumento da mortalidade dos pacientes, está associado à obesidade, transtornos de diabetes, dislipidemias, doenças cardiovasculares, né? São pacientes que têm tido aumento da mortalidade, os pacientes com quadros prévios dessas doenças. Então, o que a gente começa a pensar? Bom, o alho, ele tem muitos compostos, alina, licina e vários outros, que, por exemplo, tem um papel hipotensor. Então, ajuda na redução da pressão arterial e isso é bem favorável, tá? Numa doença cardiovascular, por exemplo, ajuda, tem trabalhos que apontam efeito na dislipidemia, melhorando os níveis de colesterol e etc. Se a gente for pensar na COVID, pensar nesse perfil de paciente, isso seria uma possibilidade? Claro que sim. De uma forma geral, ele pode ajudar na imunidade? Ajuda, gente. Então, como eu falei para vocês, a presença desses fitoquímicos, não só esses específicos que eu citei, mas uma série de outros, compostos sulfurados, a presença do enxofre em si, aumenta a nossa capacidade de detoxificação, por exemplo. Então, a presença do enxofre favorece vias de detoxificação e quando a gente consegue favorecer essas vias naturais que a gente tem de detoxificar e de equilibrar o nosso metabolismo, a gente também favorece uma boa resposta imunológica, porque indivíduos que são mais intoxicados, tem mais ou toxinas ambientais circulando, enfim, ou, né, toxinas do próprio metabolismo do nosso corpo, que é comum. Então, quando a gente tem o aumento do consumo desses alimentos, a gente tanto impacta indiretamente numa patologia, como vai aumentar o consumo desses compostos, que podem ajudar no processo de detoxificação, que podem favorecer uma seleção de microbiota positiva. Ou seja, existem, se eu for parar para falar do alho aqui, existem N formas, estou aqui pensando, N formas de modulação. Então, sim, seria um alimento positivo, pensando em imunidade. Legal. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui chegando. Ana Luísa, que trabalha com a gente, está dizendo que quando for para Salvador vai no seu consultório. Seja bem-vinda, Luísa. As portas estão abertas. Depois a gente troca os contatos. Tem uma pergunta aqui, gente falando que tem que fazer consulta com você, que quer saber como faz para conseguir essa longevidade. Tem uma pergunta relacionada aos alimentos que atuem nos linfócitos T. Tá. Falaram algum tipo de linfócito T ou só linfócito T? Não, só falou quais são os alimentos que atuam nos linfócitos T. Bom, existem vários, tá? Quando a gente fala em linfócito T, a gente tem alguns tipos de linfócitos que a gente considera linfócitos que têm uma capacidade mais inflamatória, e isso pode ser bom ou ruim. E tem linfócitos que têm a capacidade de ser supressores. Então, vou dar um exemplo. Numa situação de uma doença autoimune, eu preciso aumentar a diferenciação em populações de linfócitos supressores, como os Tregs, FOXP3, por exemplo.
Por quê? São indivíduos que têm uma exacerbação da resposta imunológica. Então, eu vou precisar aumentar essa população de células. Se eu quero me defender de um vírus, de uma bactéria, eu preciso inflamar naquele momento para matar esse patógeno, né? Para me livrar desse patógeno, eu vou pensar na população de linfócitos mais inflamatórios. Então, de uma forma geral, os alimentos têm uma capacidade, têm uma sinergia sensacional para conseguir modular. Veja bem, modular. Então, quando a gente fala em modulação, é saber o time correto para cada situação. Então, esses alimentos conseguem modular essas populações, tanto aumentando o número de linfócitos, como aumentando a sua diferenciação. Então, eu diria que frutas e vegetais, principalmente alimentos de origem vegetal, têm grande capacidade de fazer isso. E eu sempre brinco com uma dica. Camila, quais são esses alimentos? Eu ficaria aqui um dia inteiro citando alimentos, porque cada um atuaria em uma via, em uma população de célula específica. Mas, gente, cor. Essa é uma variável que conta. Então, quais são os alimentos? Alimentos que têm cores. Então, esses são alimentos que ajudam a modular populações de linfócitos. Então, provavelmente vão ser fontes de carotenoides, quando a gente tiver alimentos amarelos, alaranjados, que tem uma capacidade grande nessa diferenciação também. Falei da vitamina A no início da live. A gente pode falar de frutas, vegetais vermelhos arroxeados, que vão ser fontes de polifenóis, antocianinas, vários fitoquímicos, que também aumentam populações de células supressoras no momento certo, ou de células inflamatórias e melhorar a resposta antiviral, antibacteriana, antifúngica em determinadas situações. A gente pode falar também de alimentos verdes, né, mais claros e esverdeados, porque também tem compostos ali, carotenoides e outros, né, compostos fitoquímicos e nutrientes. Já falei do magnésio que está presente, tem complexo B nesses alimentos. É uma sinergia e só o alimento consegue fornecer isso. Eu posso pegar, talvez, esse fitoquímico, isolar, mas o que os estudos mostram? Que comparando ele isolado e comparando ele em conjunto de uma forma sinérgica, a sinergia tem muito mais efeito, inclusive numa dose menor. Então você não precisa comer sempre, todos os dias igual. Variar e colorir, eis a questão. Então, são os alimentos, vai nas cores e vai na variedade em alimentos de origem vegetal. Legal. Você me fez lembrar o que eu sempre falo para minha filha, que no prato tem que ser sempre pelo menos 5 cores, né? E não adianta ser tom sur tom, tem que ser 5 cores distintas. Isso. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Me perguntaram aqui, então, parabenizando, uma excelente live, o Sérgio. Ele gostaria de saber como que a nutrição vê o pós-pandemia com a qualidade, eu acho que é a qualidade dos alimentos, talvez. Eu vou te pedir licença para abrir os comentários, que acho que tem gente que de repente não está conseguindo mandar as perguntas, e aí manda aqui pelos comentários que talvez fique mais fácil. A gente tem mais 6 minutinhos. Sérgio, eu não consegui ler sua pergunta inteira. Se você puder mandar aqui no comentário, eu agradeço. Tinha uma outra pessoa aqui que estava perguntando, na verdade, a Rosângela, ela quer saber como que deve administrar as quantidades adequadas dessas vitaminas e os sais minerais no nosso organismo. Rosângela, aí é importante você, não sei se é nutricionista, né? Não sei qual que é a formação, mas se não for, tem que ir ao nutricionista, porque não dá para você falar. Cada indivíduo ele é único. Eu canso de ver isso na prática clínica do dia a dia. Você pega um indivíduo que às vezes são 2 mulheres, têm idades parecidas, têm situações clínicas similares, a mesma doença, por exemplo, mesmo diagnóstico clínico. Daí, quando você vai ver os exames das duas, a história pregressa das duas, a genética das duas, né, o hábito alimentar, os hábitos alimentares das duas, são coisas completamente, às vezes, antagônicas, diferentes. Então, claro que eu vou ter que avaliar individualmente essas 2 pessoas e eu vou ter que pensar qual é a melhor estratégia para cada uma. Ou onde que eu vou precisar aumentar mais uma coisa ou outra para modular alguma outra coisa. Então, gente, a melhor forma é ir ao nutricionista. Tem gente que ia falar assim,
Isso, inclusive, é um erro que a gente tem, mas que vem da nossa formação. A formação de saúde no Brasil geral. Independente da formação, de que profissional que é. Mas a gente tem essa visão. Eu só vou um profissional de saúde quando eu estou doente. Isso é uma resposta errada. Não é para profissional de saúde quando está doente. É para ir ao médico regularmente fazer check-up, exame, ver como é que tá. É para ir ao nutricionista ver como é que tá a alimentação. Não só quando tá com excesso de peso, porque o povo só associa a nutrição a isso. Eu estou obeso, com sobrepeso, não consigo perder peso, né? Ou eu tenho alguma questão estética, mas as pessoas não pensam que tem uma doença que precisa de um nutricionista. Ou que, inclusive, mesmo não tendo nada, precisa de um nutricionista para saber se está adequando às suas necessidades. Então, não tem para onde correr, gente. Tem que ir para um profissional, ser avaliado individualmente e só a partir de cruzar aqueles dados de genética mais ambiente, como eu posso melhorar o ambiente, que a gente consegue saber qual é a chave que abre a porta de cada um. Verdade, verdade. Bom, tem algumas perguntas chegando aqui. Eu estou preocupada um pouco com o tempo antes que caia a nossa live. Pessoal, ela vai ficar gravada no IGTV do perfil Lázaro Elzevir. Vocês podem acessar novamente. Deixa eu complementar a pergunta do Sérgio. Ele estava perguntando que existem algumas restrições com os alimentos agora, os alimentos frescos, por conta de toda a higienização que a gente tem que fazer. Ele está perguntando como que você acha que vai ser no pós-pandemia, como vão ser essas restrições do ponto de vista dos alimentos frescos? Gente, eu não vejo restrição até o momento também em alimento fresco, tá? Aí que tá uma questão. Camila, mas tem risco de contaminação. Vamos lá, vamos pensar. Todo mundo tem risco de contaminação. Desde você apertar o elevador da sua casa, né, até você abrir a maçaneta da porta da tua casa. Então, risco sempre vai ter. Eu não posso deixar de comer alimentos frescos porque tem o risco de contaminação. Isso já é um pouco de visão meio radical. Vamos tentar flexibilizar o raciocínio. Então, assim, se eu deixar de comer alimentos frescos, eu vou deixar de ingerir a maior parte desses nutrientes que a gente passou a live toda discutindo que é fundamental para ter um bom sistema imunológico. Então, veja que contraponto. Como que eu vou melhorar um sistema imune sem comer alimentos frescos, sem comer alimentos de origem vegetal, que precisam ser frescos ali? Verdade. Tá? Então, não dá para conceber isso. Gente, higienização resolve. Tá? Então, quando você chegar, como a gente tem feito com as nossas roupas, com o nosso corpo, com tudo. Então, o alimento precisa ser higienizado. Isso já era necessário antes. Então, você não pega uma fruta do mercado, põe na geladeira sem lavar. Ou pelo menos eu espero que vocês não estejam fazendo isso, tá? Verdade. Então, a gente higieniza isso antes, seca e armazena isso corretamente. Como que eu faço? Já foi no nutricionista? O nutricionista vai orientar tudo isso bonitinho. Desde o preparo, desde o que é bom para você, até como você comprar e armazenar. Tá? Isso é papel do nutricionista. Então, a gente faz isso desde sempre. E agora, na pandemia, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Mas não é para isolar nada, nem retirar nada da dieta. Lava, seca e acondiciona isso. Vai ser refrigeração? Beleza. Eu vou preparar um alimento, Camila, para durar um pouco mais. Eu posso congelar? É outra forma de armazenamento. Então, você vai armazenar no congelamento. Então, você vai lavar as cascas das frutas, você vai lavar os seus folhosos, você vai ter cuidado com os grãos, os cereais, como a gente já fazia e deveria fazer sempre. Isso antes da pandemia, durante a pandemia, esse cuidado tem que ser ainda maior. A gente está vivendo essa pandemia e, posteriormente, também. Mas como sempre, gente, a gente tinha que fazer isso, né? Já era algo necessário, tá? Ótimo. Não, e tem só, tá acabando, eu tô tão triste. Tem muita gente falando que não quer que a live acabe. A gente tem mais 35 segundos, vai cair, vai ficar gravado. De repente a gente programa alguma outra. Só para assim. Depois, se você puder me mandar essa live, eu vou deixar também salva no meu perfil, para que outras pessoas possam ver também. E a gente continua essa conversa, eu acho, que vai ser super interessante. Eventualmente a gente marca uma outra, convida todo mundo para voltar aqui. Tem várias perguntas chegando, mas infelizmente vai cair, a gente não tem como continuar. Muito obrigada, doutora, professora Camila. Adorei a conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.